Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar do Grêmio projetando esse jogo contra o Cruzeiro? A semana foi de testes e esses testes indicam uma escalação inédita na temporada. Tem um titular indo para o banco. Jeromel e Luan vão jogar, afinal de contas? E tem uma informação de bastidor de que o Grêmio tentou Bruno Henrique do Flamengo pensando no ano que vem. O que tem de verdade nisso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! O Grêmio vai encarar o Cruzeiro neste domingo, 7 da noite, fechando a rodada do Campeonato Brasileiro, a 21ª rodada, a segunda do retorno. O Grêmio precisa de um resultado positivo, porque já está descolando do bloco de cima, vai jogar em casa sob seus domínios e vem de jogos muito ruins, né? Especialmente derrota para o Vasco, aquele empate com o Goiás, derrota para o Santos. O Grêmio realmente tem só uma vitória nesses últimos 5, 6 jogos, é muito pouco. Uma vitória contra o Fluminense, é verdade, mas os resultados não favoreceram, né? Eu já nem tô falando mais em disputa de título. O Grêmio é 5º colocado, tem um jogo a menos, é verdade, que inclusive já foi remarcado contra o Corinthians numa segunda-feira, dia 18 de setembro, às 9 da noite, na Neoquímica Arena. Mas, de qualquer forma, o Grêmio precisa vencer. O Cruzeiro tá numa recuperação em termos de desempenho, tá? Embora não tenha conseguido bons resultados nos últimos jogos, jogou bem contra o Palmeiras, jogou bem contra o Corinthians, mas aí sofreu derrota contra o Palmeiras e empate contra o Corinthians, tudo nos minutos finais, mas fez bons enfrentamentos. Então eu tô com muito medo desse jogo na Arena do Grêmio, porque o Cruzeiro vem jogando bem e o Grêmio precisa vencer, o Cruzeiro é 12º colocado. Eu falei para vocês aqui no começo da semana, e é importante a gente fazer essa recuperação, de que o Grêmio poderia recolocar os 3 zagueiros em campo. Porque o Grêmio se deu conta, isso informação inclusive interna, de que precisa parar de sofrer gols. E que a primeira solução que deve ser encontrada pelo Renato é você ter mais resguardo defensivo para depois começar a construir suas vitórias. O Grêmio começou a vazar demais, começou a sofrer muitos gols e precisa corrigir isso urgentemente. Mais do que isso, o Renato entendeu que houve um desajuste tático no time, quando ele abandonou os 3 zagueiros, alguns jogadores se recuperaram de lesão, ele queria tanto jogador de velocidade, começou a testar alguns movimentos e as coisas não deram certo. Então, nesse momento, ele precisa mudar. E a semana ela foi de testes. Vale dizer também que o Renato não estará em campo no banco de reservas no jogo contra o Cruzeiro. Ele foi expulso no jogo contra o Santos, segundo ele corretamente, né, porque ele falou uma bobagem lá. Foi expulso e como não é comum realmente, o Renato tem uma boa relação normalmente com os árbitros, né? Ele é muito fidalgo ali normalmente, ele reclama e tal, mas dificilmente bate depois do jogo, cumprimenta todo mundo, então ele dificilmente é expulso. E aí ele foi questionado sobre como é que vai ser o dia dele, como é que vai ser a rotina na entrevista coletiva que ele concedeu nessa sexta. E ele brincou, né? Dizendo que vai assistir do hotel e que se alguém quiser assistir, ele deixa do lado de fora da porta, né? E ele fica do lado de dentro, porque ele vai estar trabalhando, vendo o jogo. A gente sabe que existe uma comunicação, ele vai fazer todo o plano tático e tal, ele só não pode comparecer na Arena do Grêmio, não pode estar presente lá no vestiário, dando preleção e no banco de reservas. Ele está suspenso. Pois bem, o Renato aproveitou a semana cheia do Grêmio para realizar muitos testes. Jogadores voltando, todo mundo à disposição, departamento médico vazio e agora ele tem possibilidades, né, de fazer esses ajustes. A questão é times que daqui a pouco, né, uma escalação que não joga junto, né, que não está acostumado a jogar junto. E é sobre isso que eu quero falar. Há possibilidade sim dos 3 zagueiros, porque o Grêmio tem recuperações aí do Kahneman, do Bruno Vini, tem o Jeromel, que tá voltando, e aí essa é uma questão importante. De que forma o Grêmio vai atuar? O Cuiabano, por exemplo, vai substituir o Reinaldo, que está suspenso. O Cuiabano pode fazer uma ala pelo lado esquerdo, numa linha mais avançada, que é onde ele rende mais, apesar de ter a recomposição e marcação, um jogador muito forte fisicamente. O Ferreirinha, depois do que aconteceu contra o Santos, vai perder o seu lugar no time. O Bitelo, envolvido na negociação com o Feyenoord da Holanda, né, com uma proposta de 7 milhões de euros, que o Grêmio recusou. O Grêmio pediu 12 e os caras vazaram, e aí isso mexeu com a cabeça do Bitelo porque ele queria ir jogar no futebol europeu. Como que o Renato vai montar esse time? Bom, existe uma tendência, tá? Não é uma informação. Existe um treinamento que está acontecendo nesse momento, enquanto eu estou gravando o vídeo, um treinamento fechado que vai definir a equipe que vai entrar em campo no domingo. Os 3 zagueiros são uma possibilidade? São. A gente não pode descartar. Mas existe outra que foi treinada durante a semana e que pode acontecer também. Vou colocar aqui para vocês no meu campinho, para vocês entenderem. A dupla histórica pode estar de volta começando o jogo, tá? Essa é uma informação.
não confirmada ainda, mas uma possibilidade. Pedro Jeromel e Walter Kahneman treinaram juntos e os dois estão à disposição. A questão é que o Jeromel, por conta do problema do joelho que ele teve, uma cirurgia no menisco lá no começo do ano e que resultou em outras complicações, deram ao Jeromel uma falta de confiança, né, de segurança para ele não sentir tantas dores assim. É por isso que ele não está jogando. Pelo Renato, ele já estaria voltando, já estaria sendo relacionado e tal. E o Jeromel foi pedindo calma nesse processo todo, mas ele treinou normalmente, está treinando normalmente. Se ele quiser, ele vai para o jogo. A questão é que ele não jogou esse ano ainda. Então, eu acho muito difícil, honestamente, embora eles tenham treinado juntos e haja essa possibilidade, que Jeromel e Kahneman comecem a partida. Acho muito difícil, porque o Jeromel, eu repito, não jogou em 2023. Então, aqui, se for uma linha de 4, você tem o Bruno Alves, você tem o Bruno Vini, você tem o Rodrigo Eli, você tem outras opções. É claro que o Jeromel dispensa qualquer tipo de apresentação, né? Mas a minha percepção é por um cara que ainda não jogou esse ano. Mas eles treinaram juntos. Seria fantástico vê-los juntos, né? Mas enfim. Cuiabano substituindo o Reinaldo, fazendo, né, esse apoio, João Pedro ficando um pouco mais na lateral direita. Aqui está a grande mudança, a grande diferença. O Renato estaria estabelecendo, pelo menos fez isso em testes durante a semana, um tripé de volantes, para dar mais consistência no meio, para ficar um pouco mais com a bola, para não sofrer tanto em transições. Vija Sante, convocado para a seleção paraguaia, inclusive, melhor jogador do time na temporada. PP e Carbajo seriam os 3 volantes. Vija Sante, PP e Carbajo. Um tripé de volantes, com o Vija ficando um pouco mais, mas ele faz o box-to-box, né? Ele sobe também, com o PP e o Carbajo aqui mais posicionados armando o jogo do Grêmio. Aqui, você pode entender como um 4-3-3, porque aqui seria o Cristaldo, Franco Cristaldo, Ferreirinha não perdendo a posição de titular e Luizito Soares. Mas também pode ser um 4-4-2 se a gente entender como 2 atacantes, o Cristaldo mais atrás desses atacantes para armar o jogo, com esse tripé de volantes atrás. Também dá para ser um 4-4-2 ou um 4-3-3. Tá, Chico, mas cadê o Bitelo? Pois é. Nessa formação, o Bitelo perdeu a vaga. Eu não descarto o Ferreirinha sair do time, só que aí não teria como você montar aqui com Cristaldo e Bitelo, tá? O Bitelo nunca jogou pelo lado esquerdo, não é esse jogador que o Renato gosta aqui, muito menos o Cristaldo. Acho muito difícil que ele faça, pode ser que ele faça aqui, ó, né? Com o tripé de volantes aqui, o Bitelo é 8, né? Então, o tripé de volantes aqui, o Bitelo lá pela direita, o Cristaldo como segundo atacante aqui, mas acho muito difícil que seja assim. Então, ou o Ferreirinha vai jogar, ou o Bitelo vai jogar. Mas aí eu acho que muda a peça do Cristaldo, por exemplo. Ou ele tira um dos volantes. O Renato fez vários testes, mas esse time aqui foi testado e tem uma sinalização de que possa ser utilizado contra o Cruzeiro. Tripé de volantes, Cristaldo aqui, Ferreira e Soares. De qualquer forma, acho que o que mais sinaliza todos esses testes é de que o Grêmio vai tentar uma maneira mais pragmática de jogar, de tentar ficar mais com a bola inicialmente, de não sofrer tanto defensivamente e aí sim tentar chegar ao seu gol. O Grêmio vai em busca de uma decisão. Esse jogo contra o Cruzeiro está sendo encarado dessa forma. O Renato ficou muito incomodado na entrevista ao ser questionado sobre o desempenho do Grêmio, sobre o momento do Grêmio. Ele falou de uma oscilação natural, de que o campeonato não tem 6 rodadas, tem 38, e de que o Grêmio só está na parte de cima da tabela, mesmo perdendo alguns jogos, porque ganhou outros lá atrás. Então ele fez essa análise um pouco mais abrangente e deu uma cutucada no Inter, né? Dizendo que o Grêmio não está na parte de baixo da tabela e que esses é que tem que se preocupar. O Grêmio não. O Grêmio está na parte de cima. É que o Grêmio realmente perdeu muitos pontos que não podia perder nos últimos jogos, né? E por isso a cobrança. Aliás, sobre cobrança, também teve uma informação durante a semana de que a diretoria cobrou o Renato. E o Renato já disse que não foi cobrado e que se fosse não teria nenhum problema em dizer isso, mas que não foi. A questão é que houve várias reuniões dele com o elenco, cobrança dura, porque na própria entrevista, na semana passada, depois do jogo contra o Santos, ele rasgou todo mundo, né? E assim, não dava para dar aquele mole mesmo, né? No jogo contra o Santos. Enfim, e ali o Grêmio acabou perdendo o jogo e virou chacota no Brasil inteiro. Para terminar, falando, né, depois desse jogo contra o Cruzeiro,
Tem uma informação do meu amigo Jeremias Werneck, do Grupo RBS, de que o Grêmio sondou a situação de Bruno Henrique, atacante do Flamengo, 32 anos. Um craque. Um craque que está em fim de contrato com o rubro-negro carioca. Pensando em 2024. A gente já trouxe a informação aqui também que o presidente Alberto Guerra, ele sabe que o Luizito Soares vai embora em dezembro e que o Grêmio busca um novo grande nome do futebol mundial. Acho que nem se enquadra no Bruno Henrique. Mas o Grêmio entende que em 2024... depois de um ano de reconstrução, vai em busca de títulos. E para você ir em busca de títulos, você tem que competir no mercado. Então o Grêmio vai fazer o Grêmio montou um time do zero e vai fazer reforços pontuais, né, com jogadores mais afirmados. O Bruno Henrique, obviamente, seria um nome espetacular. Mas por que o Bruno Henrique está sendo cogitado? Porque, primeiro, está em fim de contrato com o Flamengo e ninguém procurou para renovação. Segundo, porque o Renato tem uma boa relação com o Bruno Henrique ou com boa parte do elenco do Flamengo, né? A gente vê cada vez que o Grêmio encara o rubro-negro carioca. Só que o Renato ficou muito incomodado com a informação, mas não desmentiu. Ele ficou incomodado com a informação surgida agora, pensando em 2024, que nem ele sabe se ele vai estar aqui em 2024, que isso pode atrapalhar o elenco dele com jogadores da posição. Sendo que o próprio Renato falou no Michael durante 6 meses, né, incessantemente, que queria um jogador para aquela função, enfim. Mas aí quando vem a informação de fora ele ficou bravo, né? O fato é que ele não desmentiu. O Bruno Henrique foi sondado realmente, o Grêmio solicitou, né, junto ao staff do jogador para saber qual seria a situação e a informação é que ele quer esperar o máximo tempo possível o Flamengo para renovar. Se isso não acontecer, obviamente ele vai buscar outros mercados, né? Ele já pode assinar um pré-contrato, mas ele não vai fazer isso enquanto não tiver uma sinalização definitiva do Flamengo. Ó, não vamos renovar com você. Ele tem 32 anos, ficou muito tempo parado por conta de uma grave lesão, mas voltou voando, né? É um jogador aço, mesmo aos 32 anos, muito rápido, bom na bola aérea, muito versátil, seria espetacular. Salário dele, casa de R$1,5 milhão. Então, assim, claro que ele vai estar livre no mercado, né? Então o Grêmio vai poder negociar, como qualquer outro clube, com ele, uma pedida daqui a pouco um pouco mais baixa, mas tá dentro do que ele quer ganhar, do que ele pretende ganhar, e o Grêmio se assustou um pouco com isso, mas enfim, a negociação pode ainda acontecer. Uma sondagem, uma consulta, o Grêmio monitorando o mercado, vendo jogadores em fim de contrato para ver a possibilidade. É mais fácil negociar assim do que você adquirir junto a outro clube. Então, se o Flamengo não renovar com o Bruno Henrique, é um grande nome que vai ficar no mercado, né? E aí o Grêmio vai enfrentar uma concorrência provavelmente muito grande, né? De outros grandes clubes do futebol brasileiro até de fora para tentar contar com esse jogador. Mas ele foi tentado, o Renato pediu, por enquanto não tem nada, é só para o ano que vem. Seria uma baita contratação. Comenta aqui o que vocês acharam disso tudo, qual deve ser o time para encarar o Cruzeiro, o que vocês acham do Bruno Henrique. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!